Glória a Deus, mais uma vez bom dia. Vamos sentar em nome de Jesus, em nome do amor de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. E hoje, queridos, nós estamos começando com muita alegria no coração uma série de mensagens nova. E eu quero estudar com vocês, eu gostaria de ler, refletir com vocês sobre as parábolas de Jesus. Parábolas eram histórias que Jesus criava e contava a fim de ilustrar melhor a mensagem que ele gostaria de ensinar. E é interessante que algumas palavras, o próprio Cristo, ele explica, que vai ser o caso da parábola de hoje, a parábola do semeador. Existem outras parábolas que são desafiadoras, são parábolas que nós ouvimos e ainda hoje há uma série de discussão teológica por detrás de alguns ensinos, mas as parábolas de Jesus são ensinos do nosso mestre para nossa edificação. E eu acredito que vai ser um tempo muito bom de crescimento para nós, para nossa casa, para nossa comunidade, para nossa igreja, para a sua vida que está nos acompanhando em casa. Afinal de contas, nós vamos ouvir palavras e parábolas de Jesus Cristo de Nazaré. E eu gostaria que você ouvisse com o coração muito aberto. Eu sei que você sempre me escuta aqui, recebe a palavra do Senhor com um coração aberto. Mas eu gostaria de pedir a vocês assim uma atenção ainda maior para esta manhã, e você realmente me ajudasse. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que trate conosco. Eu acredito que Deus, o Senhor já está aqui, a presença dele é notória no nosso meio, mas eu gostaria que você oferecesse a ele um coração aberto, que você em oração oferecesse ao Senhor uma mente desarmada, que você pudesse dizer a ele assim: Senhor Jesus, eis-me aqui nessa manhã, pois eu quero ouvi-lo de coração receptivo, de mente desarmada, pronta para receber a tua voz. Inclusive essa parábola tem tudo a ver com isso. Existem várias parábolas, irmãos, e não há um consenso do número exato de quantas parábolas Jesus contou, simplesmente pelo fato de que tem algumas falas de Jesus que alguns consideram parábola, e tem falas de Jesus, as mesmas falas, outros olham com um olhar diferente, assim, não, isso aqui não cabe como uma parábola, ou isso aqui não é uma parábola. Mas vamos ver se a gente consegue estudar ao longo de alguns domingos aqui, pelo menos as 10 parábolas mais conhecidas de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ver se a gente assume esse compromisso a partir deste domingo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa com alegria, porque está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, para nós é motivo de alegria, e também nós sabemos, meu Pai, que é na tua casa que nós aprendemos, que nós crescemos em entendimento e relacionamento. Nós também pedimos ao Senhor que trate conosco por intermédio da tua palavra, que nos traga, meu Pai, a luz da tua palavra, que o Senhor nos traga clareza, em nome de Jesus, que não haja espírito de confusão no nosso meio. Inclusive nós repreendemos toda a confusão no nosso meio, em nome de Jesus, mas que de uma maneira clara o Senhor alcance o nosso coração, e a gente possa sair daqui, meu Deus, com um norte, uma palavra, meu Deus, vinda do céu, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga: Senhor Deus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, eu te peço, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pronto. Mateus capítulo 13 é o texto que eu quero ler com vocês. E se você tem a sua palavra de Deus, aí a sua Bíblia, inclusive eu vou fazer aqui um apelo, para que você, nesses dias ainda mais, estudando as parábolas, eu sei que normalmente a gente projeta aqui, eu amo tecnologia, mas gostaria muito que você usasse a sua Bíblia, ou se você tiver aí a Bíblia, alguns já tem, né, online, mas que você conferisse isso, comparasse algumas versões, porque isso tudo vai trazer crescimento para nós como igreja do Senhor. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim:
Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, aí começa a história, a parábola. Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, ou à beira do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, glória a Deus, um a 100, outro a 60, outro a 30. Vamos o 9, todo mundo juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Essa é a parábola do semeador. Então primeiro vamos contar a historinha, para depois a gente ver a verdade por detrás da historinha. A historinha é a seguinte, eu peço perdão porque eu lembro de eu começando no ministério, meu Deus, eu já preguei isso aqui tudo errado, irmão. Eu lembro de eu chegar nos irmãos assim, na igreja, começando, né? E eu disse assim, gente, está aqui a parábola do semeador, e aqui nós já percebemos 4 sementes diferentes. Eu disse assim, pronto, já está errado. Porque o texto não aponta 4 sementes diferentes. A semente ela é uma só. De cara a gente já percebe que a semente é única. Diferentes são os terrenos, onde a semente é semeada. Diferentes são os lugares aonde a palavra cai. E conforme cada lugar, o resultado, a resposta acaba mudando. E quando a gente olha para essa história, a gente percebe então a necessidade de se fazer uma autoavaliação, porque o teste de hoje, desta manhã, não é nada mais, nada menos do que um teste de coração. Nós estamos hoje diante de uma oportunidade dada pelo Espírito Santo para examinarmos o nosso coração. É a terra, é o terreno que está recebendo o investimento de Deus. A palavra do Senhor está sendo semeada nesse lugar. Você pode dizer amém por isso? É interessante notar, e você acredito vai concordar comigo, que a resposta a essa semeadura, ela muda demais. Tem culto que a gente termina e a gente escuta alguém dizer assim, meu Deus do céu, essa palavra falou comigo, mexeu demais comigo. E já tem gente que sai daí e diz assim, que palavra? E foi a mesma semente lançada. Foi a mesma semeadura feita. Então vamos lá, vamos ver se a gente grava primeiro a historinha e aí eu conto com a ajuda de vocês. Vocês já me conhecem, então vamos ilustrar primeiro a historinha. Era uma vez um semeador que saiu a semear. E aí nós vamos imaginar alguém assim, porque aí no caso seria o próprio Senhor, mas tudo bem. Imagine alguém assim, na ilustração, alguém com um saco de semente nas costas. Tem que ajudar o pastor. Estão vendo ele, um saco de semente? Saiu, cantarolando e dizendo, vou semear. Ele enfia a mão no saco e diz, vamos lá vai a primeira leva de sementes. E joga a primeira leva de sementes. O texto diz que esta primeira leva de sementes cai à beira do caminho, ou ao pé do caminho. Eu queria que você entendesse o à beira do caminho como aquele caminho batido. Sabe, fazenda, roça, onde a gente de tanto passar por aquele caminho no meio do mato, o caminho fica marcado.
e naquele caminho não nasce mais nada. Essa é a ideia à beira do caminho. É um solo já batido, solo batido. E ali já nada mais cresce. Então ele joga ali à beira do caminho, mas à beira do caminho o texto mostra que esta semente nem chega a germinar. Guarde isso que eu vou te perguntar daqui a pouco. Ela nem nasce. E aí ela fica exposta fora da terra, porque a terra está batida, o chão está duro. Então, como a semente não entra, porque está endurecido o solo, vêm as aves dos céus e comem a semente. Esse é a beira do caminho. Mas o nosso semeador não desiste. Ele continua caminhando e então leva a sua mão para uma segunda leva de sementes e diz: vou tentar de novo, e joga mais uma leva de sementes. E desta vez, esta semente cai em terreno pedregoso ou entre pedras. Mas entre pedras existe ainda, em alguns lugares neste terreno pedregoso, uma chance de a semente germinar. E segundo Jesus, ali, por cima das pedras, nessa pouca terra que existe, a semente chega a brotar. Portanto, aqui a semente nasce. Mas como o terreno é pedregoso, ela nasce, mas ela não consegue encontrar raiz. Ela não tem profundidade. E então o sol sai. E quando o sol sai, a semente, a plantinha, o broto, não suporta o calor, as intempéries do mundo, e ela se queima, ela murcha e ela morre. Quem entendeu? Amém? Mas o nosso semeador não desiste nunca. Então ele continua, com o saco nas costas, ele diz: vou tentar de novo, terceira vez. Ele enfia a mão no saco e joga a terceira leva de sementes. E essa terceira leva de sementes cai no meio dos espinhos. Ela me parece brotar também. Mas eu não sei se você já tentou num jardim, por exemplo, em casa, plantar alguma coisa no meio de erva daninha, de espinho. É complicado, porque ainda que brote, ainda que comece a crescer, ela fica prejudicada, porque ela tem concorrência com outras ervas plantadas no mesmo lugar. Ervas estas que acabam sugando a seiva, tudo que o solo poderia trazer para a plantinha boa. As ervas daninhas, os espinhos acabam atrapalhando, acabam concorrendo, acabam sufocando e matando esse broto, porque não dá para concorrer com erva daninha, com espinho. Interessante isso, né? Porque mato, meu irmão, você não precisa nem plantar, o trem nasce assim. Uma coisa boa você tem que plantar e cuidar, porque não é só plantar e deixar lá, porque se você planta, deixa lá e o mato cresce, o mato mata. Olha que coisa legal. O mato mata a plantinha boa. Mas o nosso semeador, você já sabe, ele não desiste nunca, até dar certo. O nosso semeador, ele não desiste de nós, glória a Deus por isso. Então ele leva a sua mão mais uma vez. Ele leva o saco de sementes e pela quarta vez, lá vai a leva de sementes. E esta na mosca. E eu falo na mosca, eu espero que você entenda. Eu sempre achei que todo mundo entendia isso. Acertei na mosca. É fantástico esse casamento entre a semeadura e uma terra arada, um coração aberto, sedento, desejoso. Meu Deus, eu quero a palavra, eu recebo a semente, eu engulo, abraço essa semente e ela germina, ela brota, ela cresce e ela dá fruto para a glória de Deus. Eita, que coisa linda que é essa parábola contada por Jesus. Eu queria posicionar vocês
acerca de algo que às vezes eu escuto bastante. Eu já coloquei aí a questão dos solos, nós já vimos essas diferenças, mas não vamos gastar muito tempo nisso não. Eu gostaria só de, antes de entrar na explicação da parábola, que não é minha, é do próprio Jesus, eu queria que você, como igreja, você que principalmente faz parte da nossa comunidade, entendesse a nossa visão teológica a respeito não só dessa parábola, mas uma questão de soteriologia, que é a parte da teologia que estuda salvação, a doutrina da salvação. Há quem leia essa parábola, há quem enxergue nos textos bíblicos uma coisa meio pré-determinada. Eu não quero ser confuso para você, mas eu preciso que você entenda isso. Há muita gente nessa linha que diz assim: não, este coração nasceu assim, ruim mesmo. Isso aí nasceu assim porque Deus fez assim, vai morrer assim. Isso aí você pode jogar semente aí, porque isso aí já não tem como mesmo. Neste lado extremista estão alguns que realmente acreditam que isso está tudo pré-determinado. E pelo amor de Deus, eu respeito quem crê desse jeito. Mas eu também tenho dificuldade com qualquer extremo. O outro extremo está aqui. Aquele que diz assim: eu que governo meu coração, eu que mando meu coração, sou eu que faço tudo, eu que faço por merecer. Inclusive é quase que a pessoa diz, né? Eu me salvo. O que é uma aberração teológica, é uma mentira cruel, porque afinal de contas, nós todos sabemos e concordamos que salvação não é pelo nosso mérito. Você pode dizer amém por isso? É graça e acabamos de cantar isso. Graça sobre graça. Logo eu, um pobre pecador. O que é que nós todos merecíamos? O inferno. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você e nos amou, e o texto bíblico não dá para fechar os olhos para isso. Estando nós mortos em nossos pecados e delitos, Ele já nos amou. Perceba que eu não melhorei e aí Ele me amou. Não, Ele já me amou. E é óbvio que quando a gente olha para estas duas áreas, há quem decida escolher um extremo e trilhar esse extremo. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem a nossa posição em relação a isso, é de que a responsabilidade humana caminha de mãos dadas com a soberania de Deus. E nisso, nós, neste lugar, não enxergamos conflito. Para alguns, parece um grande conflito. Ou você escolhe uma coisa ou você escolhe outra. Mas para mim, sinceramente, não há conflito aqui. As duas coisas caminham de mãos dadas, no sentido de que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser fazer, eu não mando nele. Ele é Deus. Mas isso não me isenta de responsabilidade. Afinal de contas, eu serei responsabilizado pelas escolhas que eu fizer. Interessante é notar que essa parábola contada por Jesus aponta essa verdade. Olha, Jesus está falando sobre terrenos, olhando para mim, corações, que respondem ou não ao Evangelho, à semente plantada do Evangelho. E Jesus termina essa parábola dizendo: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um alerta, portanto, do nosso Senhor, cobrando, entre aspas, tá? Uma postura de resposta ao investimento da palavra de Deus na nossa vida. Então o Senhor espera, eu creio nisso, que você sim vigie o seu coração. Porque nós podemos tomar decisão. Você pode estar aqui agora pensando na panela de pressão que ficou ligada em casa e tal, e a palavra, a semente está sendo jogada, mas assim eu estou concorrendo com outra coisa. E nós vamos apontar esses problemas que não dá, ao meu ver, para você jogar nas costas de Deus e dizer assim: não, pastor, que eu sou assim mesmo, desatento assim, eu não guardo nada. Para com isso. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos nos esforçar naquilo que é responsabilidade nossa. Vocês podem dizer amém por isso? Muito bem, dito isso, vamos para a explicação de Jesus na parábola do semeador. Você tem aí a sua palavra de Deus?
Então abra por favor aí a sua Bíblia na explicação de Jesus, em Mateus no capítulo 13, ele conta a parábola, nós lemos até o verso de número 9, e aí no versículo de número 18, Jesus explica a parábola. E aí nós vamos uma por uma, cada parte da terra, cada terreno, cada tipo de terreno. Mateus 13, verso de número 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então isso é interessante, e eu particularmente gosto demais disso, porque Jesus me poupou muito serviço hoje, porque ele explica a parábola. E vai ter parábola que não, eu vou ter que explicar, encontrar a base bíblica para poder interpretar. Aqui não, Jesus já dá a explicação da parábola. Então não tem muito como você fugir do texto. Versículo 19, Jesus diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Só para a gente recordar a historinha, vamos ver se a gente ficou bom da historinha. Pergunta, é teste agora, ó. Tem um veneninho escorrendo aqui, mas é um teste, ó. A primeira semente foi jogada aonde mesmo? Beira do caminho. Nasceu? Não nasceu. Por quê? O que aconteceu com ela? As aves vieram e comeram. E a segunda foi lançada aonde? Entendi nada. Nas pedras. Nasceu? Nasceu. Mas deu fruto? Não, porque o sol saiu e ela se queimou. E a terceira foi jogada onde? Espinhos, ela chega a brotar, mas ela dá fruto, porque os espinhos. E a última foi lançada onde? Nasceu? Deu fruto? Pronto, você já está craque na parábola do semeador. Aí vem Jesus agora e diz: vou explicar para vocês o que é que eu quero dizer com isso. Aí ele vai definir a primeira, aquela que cai à beira do caminho, ou um coração, e eu vou ler aqui, pode deixar assim, tá, Samuel? Pode deixar assim que eu vou lendo aqui, ó. Só para a gente dar uma olhada no terreno, na terra. Eu não sei se na figura, eu achei a ilustração fantástica, porque dá para ver as sementes do lado de fora da terra. Dá para ver que é um chão batido, dá para ver que é um chão duro, é aquele chão pisado. Por isso, à beira do caminho, aquele lugar onde de tanto se passar, a terra está tão amassada, tão pisada, que ela fica dura, e qualquer coisa que você joga ali não nasce. Então o texto vai dizer, e Jesus explica que este representa aquele que escuta a palavra e não entendendo, vem o maligno, que Jesus contou ser representado pelas aves dos céus, e arrebata o pouco de semente que foi semeado naquele lugar, e que não entra no coração. Aí vem o maligno e come esta semente, e pronto. A pessoa não se lembra, não guarda absolutamente nada da palavra de Deus. Bom, isso aqui para mim é um alerta. Porque eu me conheço e cada um de nós precisamos ser honestos conosco. Eu, por exemplo, se eu tiver que guardar uma informação, escola, palestra, uma mensagem na igreja, William, não estou falando de você, cada um tem que saber do seu. Eu tenho que anotar. Eu sei que eu preciso anotar, senão eu preciso. Porque eu preciso ler de novo, eu preciso entender isso mais uma vez. Eu não posso correr o risco, e quero plantar essa verdade no seu coração, e a gente vê isso acontecer demais, e a pessoa sai emocionada. Foi dito aqui pela Camila, e eu não tenho absolutamente nada contra a emoção. Tem hora que Jesus toca a gente chora mesmo, chora largado, mas não é assim, eu me emociono e depois eu vejo o que foi pregado. Não, eu entendi a palavra e é por isso que a emoção vem, é por isso que eu não me aguento na presença do Senhor, porque há emoção com entendimento.
Eu não posso desvincular uma coisa com a outra. Então eu sou muito pé no chão quando o assunto vamos fazer festa e vamos embora, vamos celebrar, vamos festejar. Mas o segredo de uma vida de pé com Deus sempre esteve e continuará estando na palavra. Se você quiser ser um crente que dure, o segredo é a palavra. Eu estou cansado de atender gente que chora, vê, tem gente que tem visão, gente que arrepia, gente sei o quê. E aí não pode dar um soprinho, Satanás, filhotinho de capeta, e desvia. Se você quer ser um crente tutano, a palavra tem que ser absorvida no seu coração. E me parece que Cristo dizendo isso, Ele nos responsabiliza por dizer assim: peraí, essa palavra precisa entrar dentro de mim. Essa palavra precisa ocupar um espaço no meu coração. Então o primeiro tipo de terreno é aquele do coração duro. Coração endurecido. Deus pode intervir nisso? Claro, e é por isso que nós oramos, porque coloquei até os textos agora há pouco aqui, Deus move corações, Deus abre corações, Deus transforma corações, mas eu não posso jogar essa responsabilidade só no Senhor, do tipo, não, o dia que Deus quiser abrir o meu coração, não, peraí, eu preciso me esforçar, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar a minha atenção, eu vou ler, não entendi, vou ler de novo, eu preciso colocar em dia os meus devocionais. Meu coração é teu, Senhor. Isso exige de mim dedicação. Quem está comigo, diga amém. Isso é importante. Então, o primeiro problema aqui é de um coração endurecido que se nega a absorver a palavra de Deus. E, como se não bastasse, nada fica. Nunca se lembra de um versículo. Mas você pergunta a escalação do time dele. Está na ponta da língua. Ele sabe quem é um goleiro, quem é um zagueiro, quem é um ponto direito, quem é um reserva. Mas você diz assim, e os 12 discípulos? Aplicação, isso não vem por osmose, isso vem se você sentar e tiver vontade. Deus, eu quero absorver a tua palavra. Eu preciso. A minha vida espiritual depende disso. Meu Deus, eu quero um coração que absorva a tua palavra. Você pode dizer amém? Tá, mas não para aí, nós temos um segundo tipo. No verso de número 20... Jesus vai definir quem é aquele terreno, aquela terra, aquele coração pedregoso. Ele diz assim, verso 20: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Uau! Que legal! Esse aqui ouve a palavra e o olho brilha. Esse aqui recebe a palavra e diz assim, isso aí, pastor, que legal, Deus falou comigo, que bacana. Porém o texto não termina aqui, Jesus continua no verso 21. Mas, duro é o mas, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Gente que se ofende fácil. Gente que não é constante. Gente que tem o hábito, já criou o hábito de parar. Ele não continua. Tudo que começa não termina. Se isso se tornar um hábito na sua vida, você não vai ter só um problema espiritual. É gente que assim, pega um livro para ler, duas páginas, já acabou. E a gente pega assim, vamos embora, agora vamos para o exercício físico. Pronto, compra roupa, compra tênis, pronto, é 2 dias. Você precisa terminar as coisas que você começa. Você precisa aprender a ir até o fim. Gente que o negócio, quando começa a ficar difícil, larga a mão. E Jesus está nos dizendo nesse texto aqui que vai ficar difícil, que tem perseguição. Não existe evangelho sem perseguição. O tempo fecha, tem aflição. E você não pode ser uma pessoa superficial
na fé. Nós precisamos buscar profundidade com Deus. Porque o sol sai para todo mundo, meus irmãos. Para todo mundo. Então a plantinha brotou, ela está lá, raizinha, terreno pedregoso, então não tem profundidade de raiz. Jesus disse, quando o sol sai, aí o negócio frita, assa. A plantinha morre. Mas morre por quê? Porque ela não tem raiz. Eu repito, o sol sai para todo mundo tem luta, todo mundo tem batalha, onde tem gente tem desafio, tem luta, tem batalha, tem situação difícil, nós precisamos buscar profundidade. Eu não estou falando de profundidade em igreja, que para mim é fria, raiz no CNPJ, numa placa, isso traz desapontamento, tão certo como vive o Senhor. Eu estou falando em raiz em Cristo, a ponto de você fechar a porta do seu quarto, assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem morreu por mim, eu sei quem está comigo. Pode o ser humano me desapontar, me desamparar, mas o Senhor jamais vai me abandonar. Raiz no Evangelho, é isso que nos sustenta no dia da aflição. Sabe, irmãos, quando o tempo, todo mundo aqui já passou por momentos difíceis, eu também já enfrentei vários, que pastor também enfrenta, viu, irmãos, tempos trabalhosos, e momentos difíceis, o que me sustentou, sabe, irmão, não foi a festa que eu participei na igreja, não foi a canjica que um dia eu comi na igreja, não foi o pula-pula que o meu filho um dia pulou na escola, não, irmão, foi Bíblia. Momento de dificuldade, eu coloco a cabeça no travesseiro, meu Deus do céu, o que me sustenta, me levanta, me dá força para continuar? Uma palavra, o Espírito Santo me lembra de uma promessa, de uma direção, de algo que ele falou comigo, e eu me agarro naquela rocha, que é Cristo, que é a palavra, e ali as raízes ficam agarradas a ela, e ainda que o sol esteja tinindo lá fora, eu digo, Senhor, em Ti eu estou seguro. E aqui eu vou continuar seguro, porque o Senhor é a minha rocha. Aleluia. Você pode dizer amém? Muito bem, Jesus continua. Mais um, no verso de número 22. Então ele vai para o terceiro tipo de coração, de terreno. O 22 diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos, quem é esse? É o que ouve a palavra. Perceba, este também ouve. Mas, aqui também tem um mas, um porém. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Irmão, nenhum problema com riqueza, tá? Tem gente que lê texto na Bíblia e diz, Deus não quer que você seja rico. Onde é que está isso, meu? O problema não é ter dinheiro, dinheiro é uma bênção. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é você colocar qualquer coisa ou alguém no lugar de Deus. O nome disso é idolatria. Afinal de contas, ele deve ser o primeiro no nosso coração. Você pode dizer amém por isso? Aqui, esse terreno espinhento, esse coração espinhento, é aquele em que a palavra encontra, olhando para mim, concorrência fortíssima. A palavra encontra concorrência com outras coisas. Então é o tipo assim, para a prática. Eu não sei como é que é você com a sua leitura devocional com Deus. Mas vamos ser sinceros. Eu sei que aqui todo mundo está em dia com a leitura. Amém? Fala amém, é um elogio, tá, irmãos? Eu estou elogiando toda a igreja aqui agora. Ou profetizando, em nome de Jesus. Ó, em dia. Mas existem por aí lugares, pessoas e gente em igrejas em que a leitura bíblica é zero. É zero. Durante a semana não se abre Bíblia. Não se tem um contato com Bíblia. Chega domingo e olha lá. Se tira a Bíblia, quando se tira da prateleira e faz assim, sai teia de aranha. E aí diz assim, Deus, palavra, eu amo a palavra.
Mas é que é tanta coisa, pastor, sabe? A vida é tão corrida. É tanta coisa que eu preciso resolver. É tanta coisa que concorre com o Senhor, com a minha leitura bíblica, com o meu tempo de oração, que se der, eu vou. Se der, eu oro. Se der, eu leio. Esse é o coração espinhoso. Porque o resto sufoca a semente. E os frutos lindos que poderiam nascer daí não nascem, porque existem outras prioridades. Bom, o segredo e o remédio para esse coração está em Mateus 6,33. Vamos ler juntos Mateus 6,33, quem sabe aqui no telão? Você pode colocar para... eu acho que eu não dei para você, né, Samuel? Mas se você puder depois colocar aí Mateus 6,33, e a gente pode ler juntos aqui, juntamente com todo o povo de Deus. Isso aqui é o remédio para o coração. E na verdade, irmão, não é só para o coração espinhento, não. É para qualquer coração. Mateus 6, a partir do 25, Jesus vai falar da ansiedade, do cuidado, dos problemas. Aí no 33 ele diz, vamos juntos, em voz alta, toda a igreja? Mas buscai primeiro, vamos caprichar nisso de novo, vai. Mas buscai primeiro, sucesso profissional. Não é. Mas buscai primeiro, uma reserva de emergência. Não é. O que nós, segundo as palavras de Jesus, deveríamos buscar no topo da lista? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas você serão acrescentadas. Pelo amor de Deus, não seja extremista. O texto não está dizendo que as outras coisas não são importantes. Jesus não é louco. Sabe que você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, tem conta para pagar. Tem boleto esperando você, provavelmente amanhã já. Você tem que se mexer. E Jesus sabe de tudo isso. Ele não é louco, não é maluco. Ele está dizendo o seguinte: cuidado com as suas prioridades. No seu coração, não levante outro ídolo no meu lugar. Não me substitua. Se você me priorizar, com as demais coisas eu posso te ajudar. Então plante essa verdade no seu coração. E aí vem o último coração, e esse aqui é o que nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor. Esse é o nosso coração, amém, irmãos? Esse é o nosso coração. É o coração bom, é o coração em boa terra, é o coração que realmente responde ao investimento do céu. Olha o verso 23, Mateus 13, 23. Esse não precisa nem de muita explicação, mas Jesus vai explicar mesmo assim. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, aleluia, e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos aplaudir o nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero orar por vocês, lembrando vocês de que, mais uma vez, o segredo sempre esteve e continua estando na palavra de Deus. Priorize a palavra de Deus. Com essa parábola, eu aprendo 2 lições para concluir. Primeiro, eu entendo que a minha responsabilidade como pastor não tem a ver com fazer a semente germinar no coração de vocês ou de qualquer pessoa. A minha responsabilidade como semeador é fazer com que a palavra de Deus chegue até os seus ouvidos. Do ouvido para o seu coração é você com Deus. Minha parte é
jogar a semente. E Deus deseja que você também se torne um semeador, que você evangelize, que você pregue para as pessoas, que você fale de Jesus para os outros, sempre sabendo disso. Ah, pastor, eu falo para o fulano, mas nunca me ouve. Você não tem que ficar preocupado com os resultados. Você vai e joga a semente. Agora, vai depender do tipo de terreno que essa semente vai encontrar, da resposta que essa pessoa vai dar e, claro, da intervenção divina sobre a semente. Você pode dizer amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu aprendo e me sinto muito mais leve quando entendo isso, a nossa responsabilidade como semeadores é essa. A segunda grande verdade, me parece que é a que Cristo mais destaca nessa parábola ele espera uma resposta positiva do nosso coração. E nos cobra por essa resposta. Dizendo, e aí, meu filho, se você tem ouvidos, presta atenção, me escute. Mas o que o senhor quer que eu escute? Olha só, um coração que não me escuta, que é endurecido, não ouve a minha palavra. Um coração que recebe a minha palavra, mas é superficial, não tem profundidade, não vai longe comigo. Um coração que concorre com outras coisas do mundo, vai acabar se perdendo, não vai durar também. Então, meu filho, o pedido do Espírito Santo, e penso o seu pedido de Jesus Cristo para nós hoje filho, me dê um coração arado, faminto, sedento pela minha palavra, onde a minha palavra possa produzir tudo que ela tem poder de produzir. Esse é o coração que nós queremos apresentar ao Senhor aqui. Amém? Fecha os teus olhos, sentado mesmo. Pai, nós oramos por este coração. Que na verdade, Deus, nós oramos e pedimos perdão ao Senhor. Se em algum momento, meu Pai, o nosso coração se pareceu mais com os 3 primeiros. Se, meu Deus, nós oferecemos a Ti uma terra batida, um coração endurecido. Há uma promessa para nós, ó Deus, em Ezequiel 36, o Senhor diz que tiraria do nosso meio um coração de pedra e colocaria no lugar deste coração um coração de carne. E não só, meu Pai, traria esse quebrantamento, mas também derramaria sobre este coração do Teu Espírito. Oh, aleluia! Pai, eu oro por esta promessa aqui nesta manhã. Que não haja dureza de coração nesse lugar. Que o Senhor não encontre, meu Deus, corações à beira, a pé do caminho. Mas que também não os encontre, meu Pai, em terreno pedregoso, corações rochosos, onde a nossa vida com o Senhor é superficial. E também oro, meu Pai, para que o Senhor não encontre no nosso meio corações espinhentos, onde, meu Deus, a concorrência com tantas coisas lá fora sufoca o poder da Tua palavra no nosso coração. Mas nesta manhã nós queremos apresentar a Ti, oferecer a Ti um coração bom, Senhor, um coração aberto, um coração arado, uma terra boa, que não vai desperdiçar a Tua semente, mas vai trazer resposta à altura, o investimento que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, eis aqui o meu coração, me ajude, Senhor, naquilo que for responsabilidade minha, me ajude, Senhor, a apresentar a Ti um coração bom, pronto, preparado, aberto, receptivo à Tua palavra. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. A igreja diga amém, amém. Podemos aplaudir o Senhor? Amém. Oh, glória.